A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo, a paz do Senhor, aos internautas, a todos aqueles que estão conosco neste mais um podcast EBD em Síntese. Estamos agora na 8ª lição, da lição de jovens. E lembrando que o podcast EBD em Síntese é uma realização da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva, e a coordenação do Departamento de Educação Cristã, DENEC, que também é presidida, na verdade, na direção do pastor Reinaldo Odilo. E a lição de número 8, na lição dos jovens, de uma forma geral, nós estamos aqui tratando sobre ela, de forma excepcional, estamos eu, Otoniel Félix, e o nosso irmão professor Moab, que fará sua apresentação nesse momento e suas considerações iniciais. A paz do Senhor para todos que estão nos assistindo nesse momento, Pai do Senhor presbítero Otoniel Félix. É um prazer enorme retornar, a mais um encontro com o propósito de colaborar, contribuir para o desenvolvimento das aulas dos nossos professores. Estamos iniciando essa aula que traz um assunto de alta relevância, Nós vamos meditar, refletir sobre lições que podem ser extraídas do Salmo 90. Então, nossa oração é que tanto os professores quanto os alunos possam ser fortalecidos no Senhor, ter suas mentes melhor alinhadas com o que diz a palavra do Senhor. Amém. Professor Moab, nós chegamos aqui na lição de número 8, essa lição de jovens, que tem um tema principal, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos em si. E, como na própria lição de número 1, ele já fez um conceito geral do que seriam os Salmos, mas não é bom que o professor na classe sempre faça um resumo de todas as lições de uma forma resumida para inteirar e deixar o aluno inteirado e também contextualizado a respeito das lições que sucedem, né? E, nesse caso, nós observamos, inclusive, na lição de número 1, vai trazer essa introdução a respeito do livro dos Salmos, e agora chegou-se no Salmo de número 90. E como sabemos, os Salmos, a própria lição número 1, ele vai trazer essa ideia de divisão dos Salmos, porque antes os hebreus, eles tinham uma divisão a respeito dos Salmos, como nós chamamos aqui, denominamos de livros. A cada 40 capítulos temos livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, e os Salmos ele vai estar ali justamente dentro do livro de número 3, esse Salmo de número 90, que é atribuído a Moisés. E este salmo, ele é importante e é importante também falar, não só esse salmo, mas os salmos em si, eles fazem parte, na verdade, da história. É uma coletânea de louvores, daí a sua palavra, o termo hebraico para salmos, que é terlim, que no grego, lá na Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, traduziu como psalmoi. Então, isso faz referência a louvores e instrumentos de corda. Mas os salmos em si, apesar de ser o hinário oficial do povo hebreu, vamos assim dizer, eles também remontam à história do povo de Israel. Os salmos vai tratar a história do povo de Israel, e essa história ela vai ser tratada através justamente dos salmos, porque em salmos eles lembrariam, e em forma também de cânticos, eles faziam com que as pessoas que lessem, ou aqueles que estivessem contato com a escritura, que no Antigo Testamento não era todo mundo que tinha, mas as pessoas que iam à sinagoga, e quando eles aprendessem, ou também, de certa forma, entendessem o livro dos Salmos, compreendessem que também para cada festa judaica, os judeus que vinham de outras regiões do mundo, eles iam a Jerusalém, inclusive há os salmos chamados de Salmos dos Degraus, que faz referência degraus, referência a subida, é como se as pessoas estivessem indo a Jerusalém, por isso que o termo é subir para Jerusalém. E o pessoal no Antigo Testamento fazia essa peregrinação das suas cidades cantando os salmos. E é importante justamente porque os salmos eles estão dentro da própria história do povo de Israel. E chegamos aqui agora, professor Moab, no salmo de número 90, salmo atribuído a Moisés. O que temos para hoje, para o professor como subsídio, nesse salmo bem interessante? Eu queria iniciar meu comentário dizendo da seguinte forma: o Salmo 90, ele é uma oração, Então, embora Salmo faça a gente trazer à memória cânticos,
nós estamos diante de uma oração. E isso me traz uma lição que eu tenho como de grande relevância, é entender que a nossa teologia, ela é revelada em toda a nossa expressão, não é? Então, a nossa teologia está quando a gente louva, a nossa teologia está quando a gente ora, e nossa teologia está quando a gente fala. Então, nós aprenderemos diversas lições através de uma oração de Moisés, uma oração que faz parte dos Salmos. Então, quando nós começamos a conhecer mais ao Senhor, quando a nossa vida está mais próxima de Deus, coerentemente com o que Ele nos ensina em Sua palavra, a nossa oração, ela passa a ser uma oração contextualizada com a Bíblia Sagrada. Então, no Salmo 90, Moisés, diante de uma realidade que ele estava percebendo no deserto, ele faz uma oração. E nessa oração, ele apresenta alguns pontos que a gente precisa parar para observar, né? Então, na oração de Moisés, nós vamos perceber que Moisés ele se depara no deserto com uma realidade, e essa realidade faz Moisés pensar, faz Moisés refletir e faz Moisés orar. Muito bem. E o Salmo de número 90, ele tem algumas particularidades, e na nossa lição de hoje, a lição ela traz uma divisão também que entre os versículos 1 a 6, eles como orientação, inclusive pedagógica, para o professor, eles indicam como a identificação da própria soberania de Deus. Do versículo 7 a 12, a lição ela vai trazer a ideia do que seria a brevidade da vida do homem e a súplica pelo favor de Deus dos versículos 13 ao 17, isso como orientação pedagógica para fazer uma distinção de cada ponto. Então, esse salmo ele vai demonstrar essa soberania, como é a grandeza desse Deus, quando ele fala a respeito da eternidade do Deus de Israel, do nosso Deus, e também a fragilidade do outro ponto, a fragilidade do homem como um ser frágil, como um ser temporal, e Deus como um ser atemporal. Então, o Salmo em si, ele traz essa ideia. Antes, porém, de adentrarmos no Salmo de uma forma mais pormenorizada, porque a lição ela vai estar baseada justamente nos Salmos, temos a lição com um título cujo bem interessante, que ele diz que o título seria Alcançando um Coração Sábio. E o Salmo ele vai trazer a ideia, e as Escrituras trazem a ideia, e a importância de como nós, como cristãos hoje na Nova Aliança, alcançaremos esse coração sábio. Em primeiro lugar, o que seria alcançar um coração sábio? O que seria sabedoria, segundo as Escrituras? E como se alcançar? A sabedoria é algo que pode ser alcançada? Nós, para que a gente possa responder melhor essa pergunta, eu lembro quando o homem foi formado, né, na criação. Sim. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Adão, ele recebe uma responsabilidade, Adão recebe algumas tarefas já no seu primeiro momento, e para que ele realize e para que ele represente o próprio Deus, Abraão, ele recebe de Deus sabedoria. E ali era uma das manifestações de Deus na vida de Adão. Mas quando o homem peca, quando ele passa a dar ouvidos à serpente, ele vai começando a caminhar por caminhos tortuosos. Mas continua estando em Deus o direcionamento, a verdadeira sabedoria. É tanto que a Bíblia nos ensina da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando Deus fala a respeito, anunciando a Cristo, lá no livro de Isaías, ele fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de temor, Espírito de conhecimento, de inteligência e de sabedoria. Não é? Manifestações do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de sabedoria, estamos falando de direcionamento que vem da parte de Deus para o ser humano. Porque Deus
é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele tem as respostas, ele tem os porquês, os praquês, né? Ele sabe o propósito de cada coisa. Então, até uma pergunta interessante que nós estávamos até conversando sobre essa clareza de inteligência, sabedoria, conhecimento. Porque uma coisa é a gente ter informação, outra coisa é conseguir resolver problemas. E outra coisa é conseguir compreender as coisas. É Eu verdade. posso compreender, mas não saber aplicar. Eu posso ter conhecimento, mas não conseguir resolver. O exemplo disso, a gente lembra de Salomão. Salomão, ele recebeu da parte de Deus sabedoria. Diante das questões que ele apresentava, ele tinha um direcionamento, ele tinha clareza de um caminho, ele conseguia perceber o caminho correto a se traçar. Um coração sábio é um coração que tem da parte de Deus, porque a verdadeira sabedoria só está em Deus. Não tem como se ter a verdadeira sabedoria distante de Deus. O Verdade. mundo, né, a Bíblia diz que diz o louco em seu coração, não há Deus. Então, quando o homem se afasta de Deus, ele se afasta da verdadeira sabedoria. Então, um coração sábio é um coração que está entregue totalmente à vontade de Deus e é a ponto de ter passos dirigidos pelo Senhor. Muito bem, é verdade. E quando tratamos desse salmo, fazendo só uma retificação aqui, no início disse que ele estava dentro do espaço de livros chamado no livro 3, né? Mas na verdade no livro 4, certo, irmãos? Livro 3, não, é livro 4. É uma retificação. Que eu falei que estava dentro do livro 3, né? Não, é livro 4. Enfim, veja só. Quando tratamos desse salmo, em si, como você falou aí, a respeito do princípio da sabedoria, então, o professor, como subsídio, ele tem que fazer essa distinção na aula. O que seria conhecimento, inteligência e sabedoria. São coisas semelhantes, porém, totalmente diferentes. Os termos são semelhantes, porque quando a gente observa assim de uma forma geral, vai parecer algo parecido, semelhantes, iguais, mas não. Como você bem falou aí, quando tratamos de conhecimento, seria capacidade. Ela é uma capacidade que alguém tem de reter informações, dados, saber de situações específicas do dia a dia. Quando você cita de cor um texto da Bíblia, isso é o conhecimento que você teve daquele versículo. Quando você conhece a geografia, quando você conhece a história, quando você conhece qualquer coisa que você lê, você está adquirindo conhecimento, certo? Conhecimento seria informação. E é importante frisar que essa informação, ela demanda, justamente, não demanda, quero dizer, não demanda inteligência. Ou seja, o conhecimento não vai demandar a inteligência, porque a inteligência ela vai surgir depois. Ela vai surgir depois. Como se daria, na verdade, isso, né? Porque a inteligência ela seria uma capacidade de utilizar essa compreensão que você tem e começar a aplicá-la ela no contextos específicos. Em contextos específicos, há grupos teóricos que dizem, inclusive, que a inteligência, todos têm inteligência, porque você consegue utilizar-se da própria inteligência, fazer esses nexos que nós chamamos, né, as relações, as comparações, que vai caracterizar a própria inteligência, vai fazer com que as pessoas ajam de certa forma, e de certa forma a inteligência faz com que o conhecimento seja aplicado. Porém, quando tratamos de sabedoria, isso tanto em psicologia como em filosofia, são duas coisas distintas e abraçadas, porque quando na filosofia trata de sabedoria, e ela está trazendo, na verdade, um conceito geral de alguém que não por causa do conhecimento e não por causa da inteligência adquiriu sabedoria, vai falar nada mais do que o que os psicólogos vão chamar de, hoje, sabedoria, inteligência emocional, eles chamam, né? Inteligência emocional. Por que seria inteligência emocional? Porque estava algo intrínseco ao homem que foi desenvolvendo e é uma capacidade que a pessoa tem, o ser humano vai ter de, na verdade, pegar essas informações
a respeito do conhecimento, a inteligência que fez com que juntasse todas essas questões, e ela vai ter um equilíbrio nas suas informações, vai ser ponderado, vai agir, de certa forma, conforme deveria, de fato, agir alguém que tem sabedoria como Deus seria, né? Como Deus agiria. Porque a sabedoria, ela é algo divino. Deus deu sabedoria ao homem. Agora, ela pode ser desenvolvida, e ela é desenvolvida dessa forma. Então, alcançar um coração sábio nada mais é que conhecer o Senhor, porque, como você disse, é o princípio da sabedoria, é o Senhor. É assim? Eu queria ler, inclusive, com você o versículo 3, capítulo 3, versículo 13 de Provérbios. Se, por favor, o Moab, se puder abrir aí a escritura e ler esse versículo, capítulo 3, versículo 13 de Provérbios. Eu acho interessante esse texto, porque vamos fazer aqui a distinção de sabedoria e também inteligência. O texto vai fazer essa distinção, vai trazer essa ideia do que seria a própria sabedoria e inteligência em si. Provérbios 3 e 13. Consegue ler? Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então você veja, sabedoria, e essa versão aí chama de entendimento. Outras versões chamam de inteligência. São dois termos diferentes na língua hebraica, que vai justamente designar duas situações distintas. Sabedoria como algo distinto de inteligência ou de entendimento, porque esse entendimento ele será, de certa forma, aprendido, vamos assim dizer. E o importante aqui nesse texto é que vai demonstrar justamente o rei, né, Salomão, demonstrando e fazendo essa distinção. Como eu falei, quando nós falamos a respeito de inteligência, não é informação, mas é um equilíbrio entre as questões, né? É engraçado, interessante que a pessoa que tem sabedoria, ela vai pegar cada fato e vai fazer sua ponderação, o julgamento importante dessa situação. Cada relação de cada situação, a sabedoria faz com que a pessoa saiba como entrar, como sair, como andar. Então, a sabedoria, ela independe de estudos, independe de alguém ter cursos superiores ou não, independe disso. Porque a sabedoria, ela, na verdade, eu posso dizer aqui que é algo adquirido pela e para a prática. Pela prática, o convívio, é aí que você conhecerá realmente o que seria a sabedoria em si. Então, de uma forma geral, a lição, quando fala a respeito de alcançar um coração sábio, o coração sábio só pode ser alcançado, e na verdade que é uma figura de linguagem, né? Sabedoria, coração sábio, porque como seria esse coração sábio? Porque quando falamos no povo hebreu, professor Moab, nós estamos vendo que eles utilizam essa figura de linguagem para demonstrar aquilo que está mais íntimo em seu coração, como nós chamamos aqui no Ocidente, coração. Só que para o hebreu, o coração ele pode ser tanto essa parte aqui que nós temos, que seria a parte física, né? Como também sentimentos. Tanto é que na Escritura eles não vão chamar apenas de coração. Então, quando você lê no Antigo Testamento e no Novo Testamento em si a respeito das entranhas, então está se referindo justamente a essa parte mais íntima da pessoa, que seria também o próprio coração. Isso é importante frisar para trazer uma ideia geral, que quando nós lermos, por exemplo, um texto da Escritura Sagrada, como Guardei a tua Paulo... palavra no meu coração, né? Você vê Sim. que ele está... Não que o coração, como órgão, ele tem a capacidade de guardar, né? Mas ele representa esse esforço da mente de guardar uma orientação, guardar um direcionamento, e aquilo ser convertido em vida prática. Então, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso. Coração aqui fala da intimidade, da mente humana, né? Do que ele tem de mais secreto, de mais íntimo, né? Que não quer que ninguém alcance. É tanto que ele diz, para não guardar, escondi a tua palavra, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do versículo, o capítulo 2 todo, ele vai tratar a respeito da humanidade de Cristo, né? Quando Cristo se torna homem, ele fala a respeito dos afetos e de entranháveis das entranhas. Ele fala, o versículo diz assim, eu vou até ler esse versículo aqui,
Pega aqui na escritura aqui, capítulo 2 de Filipenses, versículo de número 1 em diante. Como eu disse, ele está falando a respeito da pessoa de Cristo, quando fala assim, alguma consolação. O versículo de número 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Esse termo, entranháveis afetos e compaixões, entranháveis, faz referência a entranhas. E entranhas, aqui não é só o coração em si, mas também referência a fígado, rim, ou seja, é para denotar o que o ser humano tem de mais íntimo. Então, quando nós tratamos a respeito desse termo, é bom frisar isso para que o aluno ele entenda esses termos e, nesse momento, ele passe a entender de uma forma mais ampla e não se assuste, vamos assim dizer, quando vê esses termos entranháveis, entranhas. É estranho, né? Mas era assim que eles entendiam como algo mais íntimo do seu ser. E quando adentramos ainda no Salmo de agora, Moab, de número 90, o Salmo ele vai trazer a ideia da eternidade do Senhor. O Senhor como um ser eterno, o Senhor como um ser, por ser Deus, ele é eterno, e ele traz essa ideia, nesse contexto, dessa eternidade. O que poderíamos dizer nesse domingo para o professor que vai dar essa aula? Nesse versículo, né, nos versículos iniciais, Moisés, ele começa olhando para Deus, né? E eu penso que essa é a melhor maneira que a gente tem para caminhar corretamente. O próprio Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele inicia dizendo, Pai nosso que estás no céu. Então, o primeiro passo de uma oração, o primeiro passo de consertar nossos passos, né, nossos caminhos, é olhar para Deus. E quando olhar para Deus, saber que estamos olhando para alguém que, no princípio, ele não inicia. No princípio, ele já está lá do mesmo jeito que ele está no fim, não é? Ele não tem princípio nem fim, ele está presente em todo o tempo. Então, quando nós olhamos para o Salmo 90, diz, o Senhor, tu tens sido nosso refúgio, né? Refúgio aqui é uma ideia de habitação. Tu tens sido nossa habitação. Então, é muito interessante quando você vê Moisés, né, no deserto, diante da realidade que ele estava contemplando, mas ele inicia a sua oração, olhando para Deus, dizendo, Senhor, tu tens sido a nossa habitação de geração em geração. Em geração em geração. Por quê? Porque Deus, ele não tem princípio. Ele é o mesmo, no princípio, não é? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é a visão correta que nós devemos ter. É olhar para Deus como aquele que é antes de qualquer coisa que existe. Como aquele que traz à existência tudo aquilo que existe. E Moisés tenta expressar essa eternidade, dizendo que antes que os montes nascessem, né, tu és Deus. É essa a oração que eu acredito que Deus quer ouvir, essa oração que tem que estar presente no nosso louvor, né, em nossas palavras. Em primeiro lugar, olhar para a grandeza, para a eternidade do nosso Deus. Verdade. E esse salmo, como você bem disse, e a lição ela dividiu entre justamente essa soberania de Deus, nessa magnitude do Senhor, nessa essa eternidade para demonstrar essa grandeza do que seria Deus em oposição, na verdade, da fragilidade humana, né? Fragilidade humana. Você observa que a própria eternidade de Deus aqui vai demonstrar quem seria e faz parte da sua essência. Porque eternidade, ela seria aqui algo, o hebraico traz o termo rolam, que seria não só para demonstrar
a eternidade em si, mas para demonstrar algo sucessivo de geração em geração. Mas aqui aplica-se justamente a algo que seria eterno, ou seja, vai demonstrar a própria chamada transcendência de Deus. Transcendência. Deus é um ser transcendente, ou seja, ele não está sujeito a tempo, ele não está sujeito a matéria, porque ele é imaterial e ele é atemporal. Então, são situações que vai demonstrar essa transcendência do nosso Deus. Essa transcendência seria para demonstrar que essa sua natureza está além da própria questões físicas, das coisas físicas, né? Vamos assim dizer. Então, essa transcendência vai demonstrar que ele está além, ele está acima, ele excede o limite, ele é superior, ele é sublime. Essa eternidade vai demonstrar justamente isso, porque Deus, por ser perfeitamente transcendente, todas as limitações, ele não está exposto às limitações do tempo, ele não está exposto às limitações da idade. Por isso que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o conceito de dizer que Deus, vamos aqui abrir uma aspas, né? Aspas não, um parêntese. Deus ser um Deus que a briga do ateísmo em Deus existir, Deus não existir, ela cai por terra porque Deus não existe. Deus é, ou seja, para existir, pressupõe algo anterior, pressupõe um início, uma causa, e no caso aqui, Deus não tem uma causa. Deus é autoexistente. Quando ele se revela para Moisés, capítulo 3 de Êxodo, né? E aquele célebre texto, eu sou o que sou. Né? Eu sou o que sou, eu sou autoexistente, eu sou autossuficiente. E, inclusive, o termo para eu sou o que sou no hebraico, ele está no futuro. Eu serei o que serei, que vai denotar, porque o hebreu ele não tem, ele não teria os termos no presente, seria no futuro, no caso ali. E isso demonstra o que Deus seria para o povo de Israel, seria aquele que provia, seria aquele que é antes de todas as coisas. E no futuro Jesus diz, eu sou, eu e o Pai somos um, e eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, observe que essa revelação de Deus vai demonstrar justamente quem seria Deus, a sua própria natureza. Então, se ele está fora do tempo, ele transcende tudo isso. Como você bem disse, em contrapartida, nós vamos agora ver a diferença justamente com o ser humano. Porque eu vou até ler Isaías 49, versículos números 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, Deus dizendo. E continua. E aqui eu grifo, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não se sucederam. Se desde o princípio ele anuncia as coisas que hão de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não se sucederam, então ele está além desse tempo. Então veja a sublimidade de Deus. O versículo 1 de Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que quando ele cria os céus e a terra, ele cria espaço, tempo, é assim? E cria a matéria. Então ele está acima, ele está, na verdade, fora do tempo, fora da matéria. Por isso que ele é um ser atemporal. Então, é importante frisar isso, porque o Salmo vai demonstrar essa grandeza de Deus. E isso revela Deus como um ser soberano. E quando falamos de soberania, professor Moab, que vem em nossa mente, soberania, o que o autor da lição quer tratar quando diz que Deus é um Deus ser soberano? Quando estava te ouvindo, né, falar sobre essa questão da posição de Deus, a gente, quando fala dessa forma, também é importante ficar claro que Deus não está esperando que as coisas aconteçam para que ele possa ter ciência delas, né? A Bíblia também fala que o Cordeiro, quando anuncia Cristo, estava morto antes da fundação do mundo. Isso. Então, isso nos dá clareza de que antes que nós pudéssemos, por ação divina, entrar no tempo, entrar na história, tudo já estava claro para Deus. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Então, é ele o que rege o universo, é ele o que rege o tempo. Não cai uma folha de uma árvore sem autorização de Deus, não é? Então, essa grandeza de Deus, ela precisa ser lembrada, entendida, e isso produz em nós paz, tranquilidade.
em saber que, independente das circunstâncias, Deus sempre está no controle, na direção e nunca é pego de surpresa. Ninguém nunca vai impressionar Deus. Nada que a gente faça vai fazer Deus se assustar. Nada que a gente faça vai fazer Deus correr de um lado para outro para tentar contornar a situação. Ele é soberano. Ele está acima de tudo, está acima de todos, está no controle de tudo, está no controle de todos. O Ciro, antes de nascer, já fazia parte dos planos de Deus. Deus já conhecia Ciro. Jeremias, antes de nascer, Deus já conhecia Jeremias. Então, Deus é soberano. E o salmista, ele tenta nos ajudar a ter essa clareza. E eu queria só destacar aqui o versículo 3, quando diz: Tu reduzes o homem à destruição. Né? Em outra versão, tem pó. Né? E dizes: Tornai-vos filhos do homem. Então, Deus é aquele que pode reverter, abater. O tornai-vos, ele é na ideia de tornar, fazer pó novamente, um pó amassado. Então, nada que acontece surpreendendo a Deus. Verdade. E um fato importante aí é que justamente nesta lição ela vai fazer o contraponto com a fragilidade do homem, né? Então, essa soberania de Deus, o que Deus é em si, em sua essência, ela vai trazer essa ideia de que tudo está debaixo do seu poder. Tudo. Se tudo está debaixo do poder de Deus, então as criaturas, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Um fato importante que poderíamos até tratar quando falamos de soberania, nós também falamos dessa fragilidade humana, mas a mortalidade, no caso do homem, que é uma fragilidade, ela também, essa natureza que o homem deu, Deus deu ao homem, essa natureza em si tem que ser analisada de uma forma distinta de como algumas pessoas entendem. Veja só o que eu quero dizer. Falamos de mortalidade, então estamos dizendo que o ser humano é um ser mortal. É assim? Ser mortal. Por ser um ser mortal, qual é o ponto de partida que devemos traçar aqui? Não devemos entrar, aqui não tem nada a ver com a chamada teologia da mortalidade da alma. Tem que ficar bem claro aqui, certo? Ou aniquilacionismo, não, ou sono da alma, em hipótese alguma. Aqui não tem nada a ver. O que o texto está deixando claro é que o homem, ele é frágil. Ele é uma pessoa frágil. Ele a sua vida, como o texto dos Salmos 90, que faz parte da lição, vai trazer a ideia de que a sua vida é muito curta. A sua vida não tem longevidade. Ele não tem uma longevidade como Deus teria. Em contrapartida, se Deus é eterno, o ser humano, como o versículo 3 diz, o homem, tu reduzes o homem à destruição e desenvolver, filhos homens, versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Isso para demonstrar justamente a fragilidade humana, né? A fragilidade humana que com a queda, com o pecado, fez com que ele se distanciasse de Deus, porque como tratamos de mortalidade, e o texto aqui, a nossa lição fala a respeito dessa mortalidade do ser humano, tratamos da morte e da fragilidade. Mortalidade no sentido de fragilidade, certo? Porque vai culminar com a morte física. E lembrando que a morte física não é uma morte aniquilação, nem sono. A morte física vai representar justamente a separação do homem de Deus. E no caso, a morte física, corrigindo, vai separar o corpo do homem do próprio homem, mas a morte espiritual separa o homem de Deus. Então, o contexto aqui que tem que ser entendido. O homem em si, ele é um ser imortal. Ele não é um ser mortal, porque ele não foi criado para morrer. Tanto é que ele será ressuscitado. Então, veja só, lembrando, o homem não é um ser mortal, é um ser imortal. O termo aqui utilizado, imortalidade do ser humano, é para demonstrar a sua fragilidade depois do pecado, de que a morte física lhe alcança, em contrapartida com o ser de Deus que é eterno, que é a fonte da vida. Então, isso tem que ficar bem claro, para que não haja dúvida quanto à questão a respeito da mortalidade da alma do homem, porque a alma ela não é mortal, ela é imortal, ela não morre, ela não perece. E
E nesse caso, quando tratamos desse assunto, professor, essa eternidade conjugada com essa outra situação, você veja que há liberdade humana, por outro lado, e há a soberania de Deus. Por mais que o homem tenha seja mortal, seja frágil, ele tem liberdade de servir e adorar a Deus. E nós passamos agora para o próximo ponto da lição. Vamos falando aqui a respeito ainda, e que na lição, no tópico 1 ainda, na mortalidade do homem, e o subtópico de número 4 vai falando a respeito da finitude para alcançar um coração sábio. Aí ele vai dizer que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos, isso o autor da lição diz, é viver de maneira humilde e não orgulhosa. Passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finitos, ou seja, ele vai trazer a ideia justamente daquilo que estávamos dizendo, a finitude do homem. As coisas aqui, elas são passageiras, e isso a própria lição traz. Se o homem tem um início e tem um fim, aqui nessa terra, isso demonstra a sua necessidade cada vez mais do próprio Deus. Exatamente. É assim? E eu estava lembrando agora que a mensagem da serpente, ela está ainda hoje atuando na mente das pessoas, né? A mensagem da serpente era que eles tinham um caminho melhor, e esse caminho era o caminho da desobediência, o caminho de afastar-se de Deus. A serpente estava colocando no coração de Adão, de Eva, que a orientação de Deus era uma orientação que estava trazendo prejuízo a eles. Era uma orientação que estava limitando os benefícios que eles poderiam ter. Como se Deus fosse um inimigo, como se Deus fosse um adversário, né? Vocês não vão comer desse fruto, Deus não quer que você coma, porque Deus sabe que os seus olhos vão se abrir, Deus não quer que seus olhos se abram. Deus não quer que você seja semelhante. Então, esse entendimento de que Deus é um adversário, de que Deus é um obstáculo no desenvolvimento, que Deus deixa o homem ignorante, é uma mensagem diabólica, é uma mensagem da serpente e é uma mensagem antiga, né? O que nós estamos aprendendo hoje aqui, que a verdadeira sabedoria provém de Deus. Tiago diz isso. Se está com falta de sabedoria, peça a Deus. É Deus a fonte da sabedoria. Quer caminhar corretamente, quer a resposta, quer um direcionamento, isso está em Deus. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos tornamos sábios. E a humildade consiste nisso, em olhar para Deus e dizer, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu direcionamento. Eu estou aqui para te obedecer. Eu não sou o Senhor da minha vida. Eu não sou o dono de mim mesmo. Eu preciso, eu sou dependente. Então, quando nós olhamos para a grandeza de Deus e olhamos para a nossa pequenez, né? Olhamos para a nossa insignificância diante da grandeza de Deus. Então, precisa haver em nós um coração humilde. E quando falo de humildade, eu lembro do próprio Cristo, quando disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Nós aprendemos com Cristo a ser humilde, a olhar para Deus como aquele que tem o direcionamento correto para que a gente possa caminhar para cima e não para baixo. Muito bem. E, professor Moab, no tópico de número 2, nós temos aí a respeito o termo conscientizando-nos de nossos equívocos, ou seja, devemos, cada um de nós, nos conscientizar dos equívocos praticados, né? E a lição, ela vai dizer a respeito, vai tratar o assunto da ira de Deus. A ira de Deus, e que nesse meio termo nós devemos alcançar corações sábios, para entender o que seria essa ira e para entender também o que seria o medo que alguns têm de Deus, né? Quando falamos da ira, estamos falando de de um assunto que é bem tratado também a respeito do medo. O medo, o temor, porque o temor do Senhor, né, produz também a sabedoria. Então, que seria esse temor, essa ira de Deus? Ela causa temor, ela causa medo, são a mesma coisa, temor e medo. É importante frisarmos aqui, porque quando tratamos da ira de Deus, os versículos 7 e 8, o próprio autor da lição vai dizer que o salmista vai reconhecer que o seu povo está sob a ira de Deus, sob a ira divina, por causa dos pecados. Ou seja, quando tratamos dessa ira, nós estamos tratando de uma punição devida a uma situação, a um erro.
há uma quebra de concerto. E nesse caso aqui, quando tratamos desse assunto, é para o cristão hoje no Novo Testamento entender e ter medo de Deus? Como se daria esse questionamento, essa situação? Como bem o senhor falou, né? A ira de Deus, ela tinha um motivo, né? Deus, quando separa seu povo, Deus separa o povo de Israel para ser exemplo para as outras nações. Mas o povo de Israel começa a caminhar em desobediência, caminhando contra o que Deus havia orientado. E isso fez com que o castigo de Deus, né, viesse sobre o seu povo. É tanto que quando nós observamos a jornada do povo de Israel, há momentos que o povo entra pelo caminho da desobediência e por conta disso Deus age com castigo. Então essa ira de Deus, ela precisa ser entendida porque algumas pessoas, por não compreenderem essa ira de Deus, taxam Deus como um Deus cruel. E isso não é verdade. Deus, ele é justo. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que o homem pudesse ser retirado da condenação eterna. Mas, sendo justo, Deus não pode ficar feliz em ver o homem caminhando pelo caminho da desobediência, como aconteceu com o povo pelo deserto. Mas o temor do Senhor, que nós prosseguimos em caminhar, é o temor da obediência, da reverência, é o temor do valor, né? É o temor de olhar para Deus como o Deus soberano, não amedrontado, mas é um temor que produz em nós reverência e amor ao próprio Deus, e não um medo de pânico, mas um temor, agora, claro, para aqueles que se afastam de Deus, para aqueles que querem estar distante de Deus, aqueles que querem viver em desobediência, esses, se não chegarem no caminho, na posição, no direcionamento que Deus tem, esses vão viver o castigo de Deus, a ira de Deus. Mas aqueles que voltam-se para Deus, esses vão ter de Deus a sua bênção, a sua proteção, e como disse o Moisés no início do Salmo, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso abrigo, tu és a nossa proteção. E o temor a Deus é isso, é reverência, é amor a Deus. Muito bem, é verdade. O próprio termo hebraico para temor faz demonstração justamente quando relacionado a Deus, a questão mais moral seria a reverência que devemos ter pelo Senhor. E porque o termo em si, ele pode ter vários significados, né? Você tem que ver a questão semântica, toda a estrutura frasal, para entender os significados. E quando tratamos da ira de Deus, o que devemos entender é de que essa ira, por causa do pecado, ela foi levada pelo nosso Senhor. Hoje nós temos a concepção, a ideia justamente clara de que nosso Senhor sofreu por nós. O profeta Isaías, no capítulo 53, o famoso texto de 53 de Isaías, já dizia que ele levou sobre si nossas dores e nossos pecados levou sobre si. Ou seja, a ira de Deus foi posta em Cristo. Em teologia a gente chama isso de substituição penal, né? É uma das teorias que há a respeito da expiação. Sobre Cristo foi justamente colocada toda a ira que seria para mim. Ou seja, ele leva sobre si a nossa iniquidade. E o profeta vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, sofrimentos, fomos sarados. Então, a ira é nesse sentido. E temor realmente não seria medo de Deus, é reverência. Inclusive, o texto das Escrituras, a Bíblia, é muito clara quando trata desse assunto. Um versículo que tem em Levítico capítulo 19, versículo 3, ele vai falar a respeito, vai identificar como respeito, vai identificar como reverência, porque traz a ideia ali da obediência para também relacionado à família, mas é para demonstrar justamente o que seria temor. É interessante ler, vamos ler, se for possível, Abi, lê esse versículo aí, capítulo 19, versículo 3 de Levítico. Abre, por favor, para nós lermos. Você vai identificar que a questão ali não é medo, mas temor, e é o mesmo texto utilizado quando se refere ao relacionamento entre Deus e o ser humano. O termo hebraico para temor
capítulo 19 e versículo de número 3 de Levítico. Diz assim, ó: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observe que logo no início tem respeite. O termo é o termo para temor. Tema seu pai, sua mãe. Ou seja, você observe que a construção da frase ela vai estar justamente dentro daquela perspectiva que o autor está querendo demonstrar. Então, manga pode ser manga, a fruta pode ser manga da camisa, aqui na nossa concepção, né? Então, a frase em si, ela no contexto vai dizer o significado dela. Então, aí não é, o texto não está mandando ter medo dos pais, mas reverencie, respeite seus pais. Esse termo, eu fiz questão de você ler para demonstrar que esse termo, o termo usado no Antigo Testamento para temor, ele vai demonstrar justamente isso aí, reverência, temor. Então, quando nós tratamos do assunto, nós devemos observar que Deus é um Deus que devemos temer, devemos ter reverência, devemos amá-lo, devemos obedecê-lo. Tudo isso vai levar a essa questão. E então a ira de Deus ela vai estar sobre Cristo porque ele levou sobre nós. Com isso, alcançamos corações sábios. É assim? Corações sábios, como a própria lição fala. E aqui no tópico número 3, já chegando para o final, nós tem aqui a respeito da sabedoria traz a esperança. O comentarista vai dizer que a sabedoria vai trazer a esperança, a alegria e benignidade, quando ele olha os versículos 13 aos versículos de número 16. E os 17, o comentarista dividiu como uma confirmação das próprias obras. Então, os versículos 13 até o 17, eu vou até ler ele, vai dizer assim: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Ele diz, né? E aplaca-te para com os teus servos, sacia-nos da madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos por todos os nossos dias. Alegre-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Pareça a tua glória sobre os teus servos e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma as obras de suas mãos. Então, observe que o salmista aqui está dizendo que Deus tem que confirmar através de nós, porque somos testemunhas suas. Então, a conscientização que devemos ter é entender que Deus é um Deus soberano, entender a nossa fragilidade, observar que a sabedoria vai trazer esperança, porque é uma alegria que vai também produzir a própria benignidade. Essa alegria vai trazer esse ponto principal e com isso haverá confirmação das próprias obras, porque como o ponto 2 da própria lição diz, estamos vivendo sobre a própria graça, que é um favor que seria imerecido. É o amor sacrificial do Senhor por nós. Observando essas últimas palavras, né, do Salmo, a gente percebe que quando nós, de fato, conhecemos a Deus conforme as Escrituras, nós aprendemos sobre a sua grandeza, sobre a sua eternidade, sobre a sua soberania, sobre o seu poder, né? Aprendemos sobre a nossa pequenez, né? A distância da grandeza de Deus e a nossa posição. E entendendo isso aí, não produziu um temor de medo, né? Mas um temor de reverência. E um temor a ponto de nos aproximarmos de Deus pedindo ajuda. E Cristo, ele fez essa ponte, né? O salmista, ele diz no versículo 12, ensina-nos. Esse Deus soberano é o Deus que ensina. Esse Deus soberano que se ira com o pecado, mas ele ouve aquele que se arrepende. E isso produz no coração do homem que se aproxima de Deus esperança. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele diz, busque, por quê? Porque eu estou perto. Busque, porque eu já me aproximei. Essa atitude sua de buscar é suficiente para que eu responda, né? Então, o salmista, apesar de ver o povo caminhando pelo caminho tortuoso, muitas vezes, ele, ao conhecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ele ora e faz um pedido. Ele diz, volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Então,
se nós buscarmos ao Senhor, confessarmos as nossas transgressões, aquela ira que estava derramada sobre nós, aí ela sai, por quê? Porque Cristo levou sobre si. Mas aqueles que não olham para Cristo, eles continuam, sim, debaixo da ira. Então, o caminho é Cristo, a porta é Cristo. E é isso que Cristo nos trouxe, esse caminho da salvação. Eu estava lembrando aqui, quando Jesus diz que não veio condenar o mundo, algumas pessoas ficam só nesse pedacinho do texto e não lê o que diz depois. Quando Jesus explica que vocês já estão condenados. Já estão condenados. Eu sou o escape, eu sou a solução. Eu vim aqui retirar vocês desse estado. Então, a compreensão, olhando para Cristo, faz a gente perceber a grandeza de Deus, a nossa pequenez, e ao mesmo tempo, falo como disse em Hebreus, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Né? Então, não tem como não haver em nós esperança, não tem como não haver em nós alegria, ao perceber que esse Deus grandioso, em Cristo, ele está acessível para que tenhamos novamente comunhão com ele. Verdade. O Salmo 111, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor para sempre permanece. Ou seja, observe que o temor do Senhor é o início de tudo. Então, temer a Deus, não ter medo, temor, reverência, amá-lo é o princípio da sabedoria. Então, louvamos a Deus por mais uma lição neste trimestre, lição número 8, onde nós demonstramos justamente foi demonstrado a respeito da própria Salmo de número 90 e a própria soberania de Deus, demonstrando o Deus que é eterno, a sua eternidade, que de eternidade ele é Deus, e a fragilidade humana, a necessidade do homem de ter esse Deus presente em si. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, fica com o Senhor Deus, que seja de bom proveito, que o Senhor Deus abençoe cada um de nós. Te damos graças, Senhor, por mais um momento. Em nome de Jesus, amém.